Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ruth do canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço o meu substrato no sítio. A pedido de muitos inscritos, então eu vou mostrar como eu faço meus substratos para estar usando nos canteiros externos com as minhas suculentas no tempo. É um substrato bem simples, porém muito eficaz. Se você já gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho para estar recebendo dicas no cultivo de suculentas toda semana. Então agora o vídeo vai ser lá no sítio, tá gente? Vamos ao vídeo. Então, gente, não tem segredo nenhum. O substrato aqui no sítio que eu uso é um substrato normal, um substrato comum, porque se eu for comprar para encher todos esses pneus e os canteiros que eu faço aqui no sítio, eu não vou dar conta. É muito pneu e é muito canteiro. Então eu peguei terra, normal aqui, terra comum. Vocês podem ver que ela é uma terra que tem bastante pedrinhas. Deixa eu mostrar bem pertinho para vocês. É assim mesmo, tá? É assim mesmo que eu faço. Até agora eu comecei os meus canteiros em abril do ano passado, 2020, e sempre deram certos. Então, ela tem bastante pedrinha assim, ó. Aí o que eu misturo aqui dentro? Eu misturo bastante folhas, que a gente tem bastante folha aqui no sítio, né? Tem casquinha de árvore também, ó. Casquinha de árvore. E aqui dentro desse carrinho, para um carrinho desse de terra, eu coloquei 2 de esterco e desse de pote de sorvete, de esterco de aviário, né? Vocês vão dizer, mas parece tão pouco, mas não é não, tá? É o suficiente. E eu coloco mais ou menos um copinho, assim, uma medida assim, ó, de esterco de adubo químico. Só um pouquinho mesmo, tá? Não coloco muito. E esse aqui, gente, é o meu substrato que eu trago de casa, que eu faço em casa. A única coisa que eu misturo lá em casa, eu misturo bastante carvão nas minhas suculentas que eu planto lá em casa nos meus vasos. Esse aqui eu não coloquei o carvão. Aí o que eu faço com esse substrato? Quando eu trago esse substrato aqui, eu uso nos vasos, nos meus vasos que eu tenho ali na varanda. Então eu uso esse substrato aqui, eu coloco duas medidas desse aqui, para uma dessa aqui, com essa terra aqui. Eu misturo com essa terra, tá? Eu não coloco ele puro. Eu misturo com essa terra do jeito que tá aqui, eu misturo para colocar nos vasos também. Nos canteiros eu não coloco essa, tá? Eu só vou colocar o que eu tenho aqui dentro do carrinho, ó. Esse aqui, que é o esterco de aviário, eu já coloquei um, eu vou colocar mais um. E aqui também o adubo químico. Deu, é isso aqui, tá? E eu separei mais um pouquinho aqui, que eu gosto de usar bastante, as folhinhas secas. Eu amassei elas bem com a mão, tá? Vocês podem ver que tá bem triturado. E eu vou colocar aqui dentro. Esse aqui daí então vai ser o meu substrato que eu vou usar. Eu uso nos pneus, eu uso nos canteiros, tá bom? Vou tirar até esse aqui daqui para não confundir, né? Porque esse daqui daí depois eu misturo nos vasos, né? Que tem muita gente perguntando como que eu plantava, qual era o substrato que eu usava nos canteiros e nos vasos aqui no sítio. Então é esse, tá? Eu uso a terra aqui do sítio mesmo, com folhas, aquilo que eu tenho aqui. Se eu tiver carvão, eu boto carvão, se não tiver também não coloco, né? Aí o esterco de galinha, né? O de aviário, cama de aviário e um pouquinho do adubo químico. Agora eu vou fazer a mistura e vou colocar ali nos pneus, eu já mostro para vocês. Então, gente, o canteiro é este que eu vou estar refazendo, né? Como eu falei para vocês, eu vou estar refazendo todos os meus canteiros aqui no sítio. Antigamente tinha tijolos, aqui uns tijolos que o meu marido tinha feito de cimento, eu retirei e pedi para ele colocar esses troncos, porque a gente tem bastante desses troncos aqui no sítio, né? Algo que não precisa, não tem custo nenhum, né? É só cortar ele do tamanho certinho e colocar do jeito que a gente quer e tá preenchendo com terra. Então, o canteiro ele era menor, como vocês podem ver, ele vai ficar um pouquinho maior. Eu vou estar mexendo nessas espécies que está aqui no meio. Eu vou ver agora certinho o que eu vou fazer.
Eu não quero mexer muito neste lado. Vou ver como que eu vou fazer aqui nesse lado. Esse lado aqui, com certeza eu vou estar mexendo. E depois, se der tempo, eu vou estar mexendo nesse aqui também. Então, os tijolos que sobraram lá, eu vou estar reaproveitando aqui. Eu já tirei a Gastones Bonnieri, que eu tinha aqui, aquela gigante, e coloquei lá na frente no balde. Depois eu mostro para vocês. E aqui também eu vou estar mexendo. Eu vou ver quais as espécies que eu vou estar colocando aqui dentro. Esse Sedum Mirinaya, que ele está muito bonitinho, então eu não vou mexer nele. Aqui as Francesco Baldi também estão muito bonitinhas, também não vou mexer. Então eu vou estar colocando, arrumando eles. Depois eu volto para mostrar para vocês como que está ficando. Antes de começar a plantar, eu queria mostrar para vocês que é um substrato bem rústico mesmo, gente, bem simples. Ele tá um pouquinho assim empelotado, mas com o tempo ele vai ficar aqui dentro do canteiro, ele vai se desmanchando todo isso aqui. A terra ela vai ficando bem fofinha porque tem bastante folhas, pedacinhos de galhos de madeira, bastante pedrinha também, né? Como vocês sabem que a terra aqui do sítio ali na frente, conforme a chuva lava, aparecem as pedras. É um terreno assim com bastante pedrinhas, tá? Então, recapitulando, né? É a terra aqui do sítio que eu uso, que eu pego nos barrancos. Eu coloco a folha de eucalipto triturada, sequinha, bem, né? Que ela tá bem sequinha, eu amasso ela e coloco dentro. Coloquei uma medida para um carrinho de terra. Eu coloquei 2 potes de sorvete de esterco de galinha, né, cama de aviário, e coloquei um potinho mais ou menos desse tamanho que vocês viram, bem pequenininho, de adubo químico. É o suficiente, tá? Não precisa mais do que isso. Até porque se a gente adubar demais a terra, depois a suculenta cresce demais e ela não fica colorida bonita, né? Então eu queria mostrar antes para vocês como ficou aqui, né? Eu retirei todas, estão todas aqui, ó. Eu retirei todas. Agora eu vou plantar esse canteiro aqui e vou arrumar aquele lá. Quando tiver pronto, daí eu venho mostrar para vocês. Quero mostrar para vocês também, gente, alguns vasinhos meus da Tradescantia silamontana que estão esbanjando charme, que estão dando show. Olha quantas florzinhas. Ela demorou para abrir, né? A maioria que eu via por aí já estava abrindo. E agora no mês de março elas estão me presenteando com tanta beleza. Tem este vaso aqui que está bem cheinho. Fica aqui penduradinho, ó, no tempo. Eu cultivo elas tanto no tempo quanto em lugares cobertos, tá? Teve gente que já perguntou para mim, né, onde eu cultivava a Tradescantia silamontana. De dois jeitos, gente. Na meia sombra, lugar coberto, e no sol pleno no tempo. Ela vai bem. Ela só não fica tão assim, com essas nervurinhas aqui, mas é porque como ela fica no tempo, na chuva, né? Sai um pouquinho, tá vendo, ó? Aí quando ela é cultivada em lugar coberto, ela fica mais assim, com esse aspecto de teia de aranha, que alguns chamam de essa suculenta de teia de aranha, né? Eu vou mostrar o outro para vocês que fica lá no outro meu canteiro, perto dos meus pneus. A outra fica aqui nesse meu arranjo, que era uma caixa de gordura que eu usei para fazer esse arranjo. Olha que linda que ela está. E ela está soltando brotos laterais aqui, gente, ó. Olha só a saúde dessa planta. Maravilhosa, né? Esse galho aqui mesmo, essa haste aqui, né? Olha quanto ela produziu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 flores abertas. E ela é muito delicada, muito lindinha. Aqui ela tá com bastante desses pelinhos, né? Ela é bem peludinha. Olha a folha, o tamanho dessa folha, que linda. É uma terra bem adubada. Agora eu coloquei mais um pouquinho de terra adubada ali que já estava precisando, né? O substrato já estava bem baixo. E ela fica assim no tempo e vai muito bem, gente. Fica muito bem no tempo também. É uma planta bem rústica,
de muito fácil cultivo e que fica muito linda no jardim, principalmente agora nessa época, né? No mês de março, com as flores todas abertas. Então, gente, a Calanque gastonis bonieri, que eu falei para vocês, que estava no canteiro redondo junto com o cacto monstro, coloquei ela aqui neste... É um balde, né? Eu acho que ela ficou tão linda aqui dentro, ela tá tão maravilhosa, né? Como ela já está adaptada ao sol, então eu plantei ela aqui e já coloquei direto ela aqui. E acredito que ela vai ficar bem. Ela tá com seus brotinhos nas pontas das folhas, maravilhosa, que eu também não vou tirar. Eu pretendo deixar para ver como é que vai ficar também, né? Porque a gente sempre retira. Então vamos fazer algo de diferente. Botei algumas mudinhas ali dentro para ver como é que ela vai ficar, né? Já que eu tenho bastante muda dela, ela é uma planta bem resistente, uma planta que é de fácil cultivo. Então vamos deixar ela aqui para ver como que ela vai ficar. Tá linda, né? Olha só, maravilhosa, enorme. Então, gente, esse é o resultado final. Eu gostei bastante. Eu tirei as calanques que estavam no meio e coloquei aqui pro canto, né? Não coloquei todas. O cacto que estava ali no meio eu mantive e o outro castelinho eu coloquei mais lá no outro canto. E aqui na frente, então, eu deixei essas mais baixinhas. Aqui eu coloquei a Crassula volquense. Essa calanque tem duas mudas, né? Dragmontiana, ela tá muito bonita, então eu deixei ela mais um tempo aqui. Aqui embaixo a Crassula volquense. Aqui eu coloquei o Francesco, coloquei as pedrinhas agora, tem que estar dando uma limpadinha nelas, arrumando elas. Aqui eu coloquei a paraguaiense. Aqui tenho dois sedum nos balmeriano. Aqui o graptocedum é bronze, vai ficar bem bonitinho, depois ele fecha tudo, né? Uma mudinha pequenininha que eu tinha ali do sedum mirinai. Mais aqui Francesco Baldi, que já tinha aqui dentro, né? Então eu mantive eles aqui dentro. Olhem, aqui o castelinho, ó. O cacto castelinho, tá bem bonito. Esse também tá muito bonito. Ele tá bem saudável, gente, olha. Tá bem saudável, bem bonito. E aqui nesse canto, então, eu deixei a Vitor Kane, né? Aqui já tinha aqui, que ela tá bem cor-de-rosinha. Depois eu tenho que tirar essas pedrinhas que eu fiz às pressas, porque parece que vai chover. E eu queria filmar antes que chovesse para vocês. E aqui também elas estão meio cor-de-rosinha ainda, gente. Eram as que já estavam aqui dentro, então eu mantive aqui dentro, né? E eu coloquei uma pálida aqui, já que eu tenho bastante muda de pálida. Bastante mesmo, gente. Então eu coloquei essa mudinha aqui, ela tá sem raiz. Se não der certo, que chover muito essa semana, eu troco e coloco outra que eu já tenho enraizada. Eu tirei essa mudinha aqui desse outro pezinho aqui, ó. Ele tá cheio, né? Tem bastante, ó. Então com bastante mudinhas eu tirei daqui e coloquei lá. E aqui também eu tirei as calanques que tinha ao redor. Deixei só suculentas que ficam bem baixinhas mesmo. Essa fantôme que já estava ali, eu deixei ela. Notem que eu praticamente apoiei ela nas pedras para que as folhas não toquem o substrato, para ela não melar nesses primeiros dias, né, de adaptação, porque ela está com a raiz, mas como eu mexi, se chover muito e ela ficar em contato com o molhado, pode melar, né? Aí então eu coloquei aqui o sedum mirinai, uma mudinha, eu dividi porque ele estava bem grande, né? Eu coloquei uma parte aqui e a outra parte lá do outro lado, ó. E aqui daí então eu coloquei mais algumas fantômes. Aqui o Francesco Baldi e aqui mais paraguaiense. Eu sei que são mudas bem simples, na verdade simples é modo de dizer, né, gente? Eu já falei para vocês que para mim todas são maravilhosas e todas são raras. Mas eram as mudas que eu já tinha aqui fora e eu não queria me desfazer delas. E as mudinhas que eu tenho ali nos vasos das outras, elas estão muito pequenas ainda. Eu tenho que esperar elas crescerem mais, ficar mais adultas, porque na verdade as suculentas, para a gente estar colocando elas no canteiros externos, elas têm que ter pelo menos 1 ano e meio. Elas têm que estar mais adultas, né?
vamos dizer assim, para dar certo nos canteiros externos. Senão, quando a gente coloca elas muito novinhas, elas tendem a queimar ou melar com a chuva. Então eu vou deixar aquelas que eu trouxe ficar um pouquinho maiores, para depois estar colocando aqui fora. Olha que linda essa fantôme, maravilhosa, né? Eu gostei bastante, gente. Então este é o substrato que eu uso nos meus canteiros externos aqui. Queria mostrar para vocês. Eu já estou fazendo o replante, como eu falei para vocês, eu tinha que fazer o replante dos meus canteiros, eu estou fazendo junto. Vamos lá ver mais um pouquinho lá. Então esse é o substrato que eu uso em todos os meus canteiros externos. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante do resultado. Eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.